Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 16, versículo de número 25. Atos 16, 25. Pai do Senhor Roberto. Diga assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do castro se moveram, e logo abriram-se as portas, e foram soltas as prisões de todas. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, Jesus? Pode assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que todo mundo conhece essa história. Paulo e Silas eram dois missionários, pregadores da palavra de Deus. E eles, obedecendo o ide de Jesus, que havia dito: ide pregai o evangelho a toda criatura. Então Paulo e Silas saíram para uma viagem missionária. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles chegaram numa certa cidade. E a Bíblia diz, irmãos, que ali havia uma jovem, que aquela jovem tinha nela um espírito maligno, que fazia ela adivinhar. E ela, meus irmãos, ela foi contratada por alguém para que através das suas adivinhações ela pudesse dar lucro aos seus senhores. E a Bíblia diz, irmãos, que certo dia Paulo e Silas encontraram aquela mulher. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando ela se deparou com Paulo e Silas, a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela dizia essas palavras: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aquela mulher falava aquilo, meus irmãos, aquele espírito que estava na vida dela falava essas palavras, porque aquele espírito, ele não queria ser incomodado, ele não queria sair daquele corpo, daquela vida, e aquele espírito já tinha medo, meus irmãos. Ele já estava prevendo que Paulo e Silas ia fazer alguma coisa com aquela mulher. Quem está compreendendo, diga amém. E Paulo e Silas, quando eles ouviram essa jovem falando essas palavras, a Bíblia diz que ela fez isso por várias vezes, até que chegou um dia que Paulo, meus irmãos, observou que quem falava na boca daquela jovem era um espírito maligno. Quem falava na boca daquela jovem: estes que vos anunciam o evangelho são servos
Deus Altíssimo. Irmão, se não fosse o Espírito Santo, Paulo poderia até achar que era até Deus que estava usando ela. Paulo poderia até achar que era Jesus que estava usando ela. Mas era um espírito do engano, meus irmãos. Era um espírito maldito do engano. Por isso é que nós temos que ter o dom do discernimento. Às vezes chega alguém te elogiando. Às vezes chega alguém perto de você te exaltando. Mas é um espírito de engano para poder te enganar. Às vezes é um espírito maligno. E às vezes você acredita naquela pessoa que está te elogiando, que fala que gosta de você, que fala que é seu amigo, que fala que está do seu lado. Às vezes é mentira pura. E você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida, para você saber quem é que é do seu lado e quem não é do seu lado. Porque existe muitos falsos, muitas mentiras, meus irmãos. Existem muitos amigos, entre aspas, que parece que quer ver o seu bem, parece que quer ver o seu sucesso, mas por detrás ele quer ver a sua derrota. Por isso nós temos que orar a Deus, pedir a Deus discernimento. E Paulo viu que aquele que falava na boca dela era um espírito maligno de engano. Então a Bíblia diz que Paulo, meus irmãos, ele voltou e disse ao espírito. Você está entendendo? Paulo não disse para a jovem, mas ele disse para o espírito que estava nela. Porque na verdade quem usava ela era um espírito maligno de adivinhação. Então Paulo disse para aquele espírito: saia dela em nome de Jesus Cristo. Pode louvar Jesus. Saia dela em nome de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora o espírito saiu. Se o espírito saiu, aquele espírito que fazia ela adivinhar saiu, agora ela ficou sozinha. E ela já não conseguia adivinhar mais nada. E aquelas pessoas que tinham contratado ela, e aquelas pessoas que ganhavam dinheiro nas custas dela, aquele povo agora perdeu a fonte do seu dinheiro. Perdeu a fonte da sua renda. E a Bíblia diz, meus irmãos, que então eles tomaram uma decisão. Em vez deles glorificar a Deus, em vez deles exaltarem a Deus, porque aquelas jovens tinham sido libertas daquele espírito mau, o que eles fazem? Eles resolvem prender Paulo e Silas. E eles prendem Paulo e Silas, porque Paulo tinha expulsado o espírito dela. Então eles disseram: agora você vai pagar, agora você vai preso, agora você vai para o cárcere, agora você vai para a prisão. Mas Paulo estava disposto a sofrer por causa do nome do Senhor. Ele estava disposto a padecer por causa da palavra de Deus. Então pegaram Paulo e Silas, levaram eles para a prisão, e lá na prisão eles amarraram seus pés e disseram para o carcereiro que não deixasse eles fugirem, que era para vigiar Paulo e Silas, porque se eles fugissem, o carcereiro ia pagar com a sua própria vida. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Porque naquela época, quando os presos fugiam, o carcereiro que tomava conta do presídio era quem pagava a conta. E então eles disseram para o carcereiro: se esses homens fugirem, você vai pagar com a sua própria vida. Era a lei.
E a Bíblia diz, irmão, que então Paulo e Silas estão lá amarrados os seus pés no tronco da prisão. E a Bíblia diz que Paulo e Silas não choravam, Paulo e Silas não reclamavam, Paulo e Silas não murmuravam, mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles cantavam louvores a Deus, exaltavam a Deus, glorificavam a Deus, magnificavam o nome do Senhor. Você sabia que naquela época, quando alguém era preso por causa do Evangelho, vocês sabiam que eles ficavam alegres? Vocês lembram quando Pedro e João foram presos? A Bíblia diz que Pedro e João também foram lançados no cárcere, por causa da cura daquele paralítico da Porta Formosa. E a Bíblia diz que lá no cárcere, Pedro e João também glorificavam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem, aquelas autoridades, eles disseram para Pedro e João: para de falar no nome de Jesus. Mas Pedro dizia: de maneira nenhuma, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Nós vamos continuar, nós não vamos parar, porque Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, e nós não podemos parar. Irmãos, então, Paulo e Silas, a Bíblia diz que perto da meia-noite, lá por volta de 11 e pouco da noite, Paulo e Silas cantando o hino. A Bíblia diz que os outros presos os admiravam. Por que os outros presos os admiravam? Porque eles nunca tinham visto uma coisa daquela. Eles nunca tinham visto presos tão felizes, tão alegres. E Paulo e Silas cantavam, oravam e louvavam a Deus. E o carcereiro também ficava de lá, achando meio estranho, mas ele ficava olhando aquele negócio. Meu Deus, esses homens estão todos quebrados, apanharam, tomaram uma surra, tomaram uma coça, mas eles estão alegres, eles estão cantando. Os outros presos estão olhando, o carcereiro também olhando. O que é isso? Isso era o poder de Deus. Na hora que você estiver passando luta, minha irmã, glorifica o nome do Senhor. Na hora que você estiver passando provação, meu irmão, glorifica o nome do Senhor. Faça como Paulo e Silas. Na hora que você estiver na amargura, no sofrimento, exalta, canta louvores a Deus. Cante louvores a Deus. E a Bíblia diz que algo estranho começou a acontecer. De repente. Foi rápido. A Bíblia diz que sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, as portas da prisão se abriram, aquelas correntes quebraram, e Paulo e Silas estavam livres da prisão. E a Bíblia diz, irmãos, que apagou também a luz. O carcereiro entrou em pânico, porque ele achou que os presos haviam fugido, e ele sabia que ele ia pagar com a própria vida. Então o carcereiro, a Bíblia diz que ele pegou a espada, e ele já ia se matar. Por que ele ia se matar? Porque certamente ele pensou: antes que eles me matem, eu mesmo vou me matar. E ele pegou a espada, irmãos, ele ia fazer que nem Saul. Ele ia atravessar a espada na sua barriga.
E a Bíblia diz que quando ele ia se matar, Paulo gritou lá do fundo do presídio, lá de dentro da cela, aleluia, glória a Deus. Paulo gritou, porque era perto da meia-noite, estava tudo escuro, a luz havia acabado. Então certamente o carcereiro disse, fugiu todo mundo, foi todo mundo embora. Mas Paulo gritou lá de dentro, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Dá glória a Deus, igreja! A Bíblia diz que Paulo clamou com grande voz. Paulo gritou bem alto, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, porque estava tudo escuro, então ele pedindo luz, ele saltou para dentro do presídio, e todo trêmulo, não acreditando no que estava acontecendo, ele disse para aqueles dois homens de Deus, o que é necessário para eu me salvar. Irmãos, tremendo isso daqui, meus irmãos. Ele descobriu que aqueles dois homens só poderiam ser salvos, ser homens de Deus, diferentes dos demais. Esses eram crentes fiéis. E eles disseram, senhores, o que eu faço para me salvar? Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo, eu quero ser que nem vocês. Eu quero ter essa paz que vocês têm. Eu quero ter esse amor que vocês têm. Eu quero ter essa fé que vocês têm. Eu quero ter essa confiança que vocês têm. Eu quero ter esse Deus que vocês têm. Eu quero ter esse Deus na minha vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele disse para aquele homem, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Você sabe por que Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser por Ele. Ninguém entra nas mansões celestiais se não for por Jesus, irmão. É só Jesus Cristo que salva. E Ele está aqui presente nesta noite. É só Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Eu costumo dizer que para você e para a vitória tem várias pontes. Tem a segunda ponte, tem as 5 pontes, tem a terceira ponte, tem o barquinho que atravessa o povo. Agora, para ir para o céu, só tem uma ponte. Para ir para o céu, só tem uma ponte. E a ponte não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é José, não é Moisés, não é Elias. A única ponte que leva o homem ao céu é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso ele disse para o carcereiro, creia no Senhor Jesus Cristo, aceita Ele. Aceita Jesus como teu Salvador. E será salvo tu e a tua casa. E na mesma hora o carcereiro aceitou. Você sabia? Que na mesma hora o carcereiro aceitou Jesus como seu Salvador?
E a Bíblia diz, irmãos, que então Paulo, eles lhe pregavam a palavra do Senhor, quer dizer, continuou falando mais alguma coisa, dando mais algumas instruções, e a Bíblia diz que aquele homem foi salvo, ele e a casa dele. Aleluia. Irmãos, eu sei que aqui no nosso meio tem pessoas que talvez lá na sua casa só você serve a Deus, mas não desanima. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que você fala assim: eu queria tanto que lá em casa o meu esposo fosse servo de Deus, eu queria que a minha esposa fosse serva de Deus, eu queria que os meus filhos estivessem na igreja. Mas eu falo uma coisa para você: não desanima. Deus tem promessa na sua vida. Não desanima. Deus tem uma promessa na sua vida e essa promessa vai se cumprir. Como Paulo disse para o carcereiro, eu também falo para você: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua família. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Fica de pé em nome do Senhor. Fica de pé, meus irmãos. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que respiro, tão certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Eu te louvarei de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei. Na presença dos anjos, a ti louvarei. Todos dando glória, glória, glória. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, te agradecemos, Senhor da glória. Ó Deus, pelos irmãos que estão aqui nesta noite na tua casa. Ó Deus, essas irmãs que estão aqui nesta noite na tua casa. Ó Deus, que vieram aqui, Senhor. Ó Deus, para cultuar e glorificar e exaltar o teu nome. Nome santo, nome bendito, nome grande, nome poderoso. Nome do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nome do Deus dos profetas, dos patriarcas. Ó Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Ó Deus, porque a tua mão está estendida sobre este lugar. Essa igreja sente a tua unção e a tua presença. Essa igreja sente a presença do Espírito Santo. Meu Deus, continue envolvendo esse povo nesse manto de mistério. Ó Deus, continue envolvendo esse povo nesse manto de glória, Senhor. Para que todos sintam essa unção gloriosa que está caindo aqui no nosso meio. Meu Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Todos digam amém.